Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Magalhães e hoje eu vou compartilhar um tutorial de como criar um aplicativo descentralizado, um DApp, e integrar a Ledger Live, tá? E para isso eu vou usar esse workshop, esse repositório do workshop da Ledger, que é uma aplicação muito simples para conectar o aplicativo a, da rede Ethereum, a Ledger Live, tá? Então, eu vou começar fazendo um clone desse repositório, que é justamente o repositório que a gente vai usar para iniciar o workshop, tá? Então, eu vou fazer um git clone aqui, um git clone e o endereço HTTPS do repositório. Pronto, já baixei. Eu vou entrar no aplicativo. E o primeiro comando que eu vou rodar é o yarn, que é o yarn install, tá? Bom, uma vez já instalado, eu vou rodar o yarn dev, que ele vai começar a rodar a nossa aplicação no endereço localhost na porta 3000. Pronto, aqui está a nossa aplicação, tá? Ela não está funcionando, a gente não está conseguindo ler as mensagens nem enviar. A única coisa que a gente consegue fazer é conectar usando o nosso MetaMask, tá? Como eu já tenho configurado aqui o MetaMask, ele já está fazendo o login automaticamente, mas provavelmente quando você fizer esse tutorial, você vai precisar configurar o seu MetaMask e fazer a conexão via MetaMask, tá? Então, pessoal, abrindo aqui esse arquivo underline app.page, aqui está presente a configuração do provider, tá? Então, eu tenho aqui uma configuração que eu vou substituir, certo? Que é justamente essa de cima. Então, eu vou comentar essa linha de cima. E eu preciso importar o chain da WalkMe, certo? E o Alchemy Provider, ele também precisa ser importado, tá? Se eu fizer um kickfix aqui, ele vai me dizer aonde que eu devo pegar. Bom, pessoal, então, esse Alchemy Provider, eu preciso importar ele desse repositório, desse endereço, certo? Esse aqui da Public Provider eu não vou precisar mais. E aqui eu vou substituir a Wallchains só para o Chain, para que eu consiga usar somente a rede Goerli, que eu vou precisar nesse momento, tá? E nesse campo aqui, nesses três pontinhos, vocês vão colocar o ID da Alckmin, tá? Esse aqui vocês podem receber no cadastro que vocês eventualmente vão fazer na Alckmin. É muito importante você ter esse, essa key, porque a única forma que a gente tem da gente fazer uma conexão via API é usar essas empresas terceirizadas, tá? Então, essas empresas terceirizadas, elas fazem justamente esse trabalho de gerenciar esses APIs para que façam essa conexão via RPCA blockchain. Basicamente, para a gente desenvolver um aplicativo, é uma forma mais fácil de a gente conectar a blockchain utilizando esse serviço, tá? Então, nesse três pontinhos aqui, vocês vão colocar aqui de vocês, e eu vou colocar também o endereço na descrição desse vídeo, certo? Voltando aqui ao nossa documentação, a gente já fez alguns comandos, que é o yarn dev, e a gente já começou a fazer o run da nossa aplicação. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, o step one é fetch the message. Então, a gente precisa receber essas mensagens que estão armazenadas na blockchain. Então, ele dá até uma dica aqui que a gente deve usar o use fetch message. Então, eu vou abrir esse arquivo e vou começar a trabalhar em cima dessas conexões, tá? Então, ele tem até um comentário aqui do Step 1, que é justamente que ele desenvolver a lógica de receber as 10 mensagens, tá? Ah, primeiro, esse artifacts, ele é o, o modelo, vou até abrir aqui. Esse aqui é o nosso interface da Smart Contract que a gente vai trabalhar. Aqui de baixo é o domínio, que são algumas características do smart contract. Então, é o nome, a version, o verify contract e a chain ID, que é a girly, tá? E aqui o tipo são os types. Isso aqui faz parte da configuração da WOGME, que é a livraria que a gente está trabalhando, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira linha aqui,
que é a primeira linha aqui, que é essa daqui. Então, a gente vai usar o Use Contract Read, que é dessa livraria aqui da Walgman, e o address or name é o endereço do nosso smart contract, né? Então, como a gente pode ver aqui, ele já vem setado o verify contract, então ele está trazendo o objeto desse verify contract dentro do domain. Então, ele vai retornar esse endereço aqui. O ABI, o contract interface é o ABI. O ABI está localizado dentro do artifacts.abi. Se a gente vir aqui, vocês podem ver que existe aqui esse objeto, que é um array de outros objetos e que você pode eventualmente, que você vai usar como ABI. Então, o ABI é esse endereço e a function name é o getLast10Message. E a get10Last é uma função que faz parte do nosso smart contract, tá? Então, que é justamente receber os últimos dados, os 10 últimas mensagens do nosso smart contract. Então, ele vai pedir aqui para retornar esses dados. Eu vou usar esse aqui, eu vou comentar essa linha aqui. Então, o que que acontece? A gente precisa retornar o data, o is0, isLoading, tá? E a gente usa o isEffects para ele fazer um refresh à medida que a gente vai criar esse componente, né, no React. Então, à medida que ele vai fazer, é o antigo did mount. Então, na hora que ele vai montar o componente, ele vai usar o refresh para sempre ficar atualizando esses dados, tá? Então, use effects, a gente vai chamar o refresh, que está sendo importado de user.read, e a gente vai retornar desse use effect message justamente o data is zero is load, tá? Que são obtidos também desse objeto, User Contract Read. Essa livraria é muito prática, então ela dá várias dicas e é mais ágil você desenvolver. Se a gente for agora lá no localhost, ah, eventualmente a gente vai receber as 10 mensagens, tá? Essa do teste 3, inclusive, foi o que eu fiz ontem, então eu estava testando esse repositório. Então você pode ver que 17 horas atrás eu fiz esse teste 3. Bom, o primeiro passo foi desenvolvido, que é o Fact Message. A gente está recebendo as 10 mensagens. E agora a gente vai trabalhar quanto a tipação das assinaturas, quanto envio de mensagem. Então, para enviar a mensagem, é importante a gente estar trabalhando com a assinatura tipada desses dados. Então, vamos para o Step 2, que é o Use Post Message, que ele está localizado aqui nesse arquivo que é o use post message. Então, dentro desse constant use post message, eu vou colar essas informações são o data e zero, is loading, is success and error and write do user control write, tá? Isso aqui eu vou importar usando até o kickfix do Visual Code. Então, eu já fiz a importação aqui do use contract write. E esse use string type data também eu vou fazer uma importação pela Walkman, certo? Então, resumindo, é muito parecido com a de cima. Tô usando o address ou name, eu estou usando o ABI e um function name. Mas dessa vez, ao invés de ler, eu vou escrever. E para escrever, para enviar essa mensagem, eu preciso assinar antecipadamente e depois de assinado eu consigo enviar esses dados para a blockchain, certo? Ah, bom, nessas linhas aqui, eu estou simplesmente fazendo a assinatura e tipando essa assinatura. Então, agora eu vou usar o post message para de fato enviar essa mensagem para a blockchain. Bom, então eu vou colar esse aqui, tá? E eu vou explicar o que acontece. O post message, para começar, ele é assíncrono, ele precisa ser assíncrono. Então, eu preciso transformar essa função numa função assíncrona, tá? Então, eu vou fazer um kickfix novamente e vou adicionar o asynchron nessa função, tá? O veil, ele nada mais é do que uma variável que precisa estar dentro desse formato aqui, da array, então context message e from alter. Essas duas, esse from alter eu estou recebendo como parâmetro aqui na parte de cima, e a mensagem também eu estou recebendo como parâmetro, tá? A assinatura, eu estou fazendo uma função assíncrona, um await com senior type async. Então, essa função aqui, ela está sendo, ela recebo como parte dessa variável da de cima aqui, use sync type data. Eu estou incluindo veil, domain e types.
Eu estou fazendo um console log da assinatura para eventualmente a gente detectar, fazer a depuração desses dados. Eu também estou fazendo o write aqui. Esse write aqui, na verdade, é o write async, tá, gente? Eu vou fazer uma pequena modificação aqui. E os argumentos. Então, o que que acontece? É, esses dados, eles já foram configurados aqui anteriormente, mas eu vou fazer um subscript, eu vou fazer um override dessa função passando os argumentos, porque ele já tem uma pré-configuração, então eu vou criar uma nova função passando com esses argumentos, que são a mensagem, a assinatura, tá? Isso faz parte do Smart Contract, da forma que a gente está operando, e nessa função de send message, ele está esperando a respeito dos argumentos, que é a mensagem e a assinatura. E eu faço um override, tá? Do gas limit. O gas limit ele está configurado como 250 aqui em cima, 250 mil, né? E eu vou simplesmente dar continuidade. Eu vou fazer um console log, à medida que for finalizada essa função com o hash, tá? Aqui embaixo eu vou fazer uma pequena modificação também. Então aqui embaixo eu vou retornar a seguinte estrutura, que é o post message, o data, o arrow ou arrow 712, que são variáveis que estão se vendo daqui de cima. Eu estou recebendo dessa parte como variável dessa função. E essa função também, isLoading e isSuccess, tá? Então, na verdade, é só uma estrutura que eu vou trabalhar. Então, ele vai retornar para mim um arrow ou arrow 712 E07, ou E712 Arrow, isLoading, ou isSuccess, ou 712 Success. Então, é só uma estrutura para a gente retornar adequadamente essas funções. E agora, se eu for aqui na nossa aplicação, eu já vou ter uma estrutura bem criada. Então, eu vou escrever aqui Web3Dev e vou enviar. Tá? Ele já está querendo operar o MetaMask. Então ele já está notificando, provavelmente ele vai pedir para assinar essa mensagem. Então eu vou assinar o conteúdo da minha carteira e o conteúdo do Web3 Dev. Então assinei e agora de fato eu vou enviar para a blockchain, tá? Nesse momento ele vai usar o gas, eu preciso ter um balance. Então está usando um balance aqui e vou confirmar. Tá? Como eu estou usando uma testnet, não tem nenhum problema. Ele já, inclusive, retornou o hash dessa transação. Então, provavelmente, se eu vier aqui no girly .iterscan e verificar como está o andamento dessa função, eu consigo saber se já foi confirmado ou não esse bloco. Nesse momento, ele está pendente, né? E aí, uma vez que ele confirme, eu já consigo receber, eu já consigo ler isso nessa parte aqui, tá? Bom, como vocês podem ver, ela já foi confirmada, teve três confirmações, três blocos confirmados, e o status success. Se eu der um refresh aqui, ele já deveria estar fazendo um refresh automaticamente, mas eu vou fazer um refresh aqui pelas dúvidas. Ele já deveria estar recebendo essa última mensagem que eu enviei, que é o Web3Dev, tá? Aqui tá, um minuto atrás, o Web3Dev da minha carteira. Ótimo, a gente já conseguiu fazer o envio para o Guestbook e a gente já avançou da terceira para a quarta, tá? Agora vamos para o Step 4. A gente vai abrir esse arquivo, que é o User Like Message, que vai estar lá nas nossas configurações, e eu vou usar uma estrutura muito parecida com anteriormente, que dessa vez a gente vai fazer uma tipação e o like dos usuários. Então, eu vou importar Use Contract Write do WogMe e usando o Address Verify Contract, o ABI. Dessa vez eu vou usar a function name chamado like message, tá? Então, eu estou retornando aqui o erro message e da mesma estrutura muito parecida, eu preciso também importar esse use sig message. Então, eu vou importar. Como vocês podem ver, aqui em cima eu já estou importando as duas variáveis. E eu já tenho uma estrutura para tipar a nossa assinatura para os likes, certo? Bom, uma vez já está configurado, eu vou usar a estrutura desse try catch novamente. Então, eu tenho aqui a assinatura, que é o Sign Message Async, que ele está sendo recebido dessa variável aqui. Ele está fazendo console log.
Tem um TX, uma constante chamada TX, que é um write async, muito parecido. Então, ele está esperando o argumento ID, que é o ID da mensagem que eu estou fazendo um like, e um override, tá? Isso aqui faz parte da estrutura do Smart Contract. Então, essa função do like message, ele já tem ele já está esperando esse argumento, que é o ID da mensagem que eu estou curtindo. Então, se tudo der errado, ele vai dar um throw error, new error, com o erro da mensagem, certo? Bom, novamente aqui para retornar, ele está retornando tudo null, null, ele tem um hardcode aqui dessa resposta, e eu vou simplesmente fazer a adequação desses retornos. Então, muito parecido com o problema anterior, o here signal is zero e o sim is success, tá? Então, eu estou fazendo o retorno adequadamente e vou salvar. Nesse momento, o que que a gente vai ver? A gente vai poder dar os likes na mensagem de acordo com o smart contract que a gente está trabalhando, que já foi realizado o deploy, tá? Então, eu estou refazendo um refresh aqui. Eu vou dar um like na minha própria mensagem. Então, ele vai novamente abrir o MetaMask para fazer notificação. Ah, se eu não me engano, ele vai pedir para assinar novamente. Ó, I like the post 63 postado por essa wallet. Então, eu vou assinar. Ele já trouxe a assinatura, já feito o console log daquela assinatura. E agora eu vou de fato fazer o like, tá? Então eu vou aqui confirmar e ele já vai me dar um hash desse like. Se eu vir aqui no Etherscan e ver como está o hash desse like, ele vai estar pendente. Então, mesma coisa que o outro, na hora que ele confirmar, os três blocos ele vai mostrar o like na mensagem que eu tinha feito anteriormente. Então, é uma estrutura, um problema muito fácil, relativamente fácil de resolver, porém ela nos mostra como poderia criar uma estrutura via blockchain de por exemplo, uma rede social que você pode publicar, você pode fazer um like nas suas mensagens, certo? Então, se eu vim aqui no Early, é, depois que ele estiver aqui, nisso já foi confirmado em dois blocos. Então, provavelmente, se eu der um refresh aqui, ele já vai aparecer um coraçãozinho dentro da mensagem da Web3Dev que eu confirmei. Prontinho, já tem um like. Então, eu consigo dar um tips aqui, que seria os próximos passos, mas eu vou pular essa parte, mas eu poderia criar essa estrutura de uma forma muito dinâmica, tá? Então, basicamente, esse aqui é a resolução do problema. É, existe uma integração que é preciso fazer com a Ledger Live, que eu vou fazer no próximo vídeo, que é muito simples, tá? Isso é como de fato uma aplicação opera dentro da interface da Ledger Live. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e eu vou estar publicando aí na descrição desse vídeo alguns links que vão ser importantes para vocês. Muito obrigado e até a próxima.